Olá, amigos! Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre planetas exaltados e debilitados na astrologia. E o que significa dizer que um planeta está no seu ponto de exaltação e que um planeta está no seu ponto de debilitação? Existem determinadas constelações que se afinam muito à natureza do que é aquele planeta, e já outras constelações que não se afinam à natureza daquele planeta. Então, quando um planeta está exaltado, significa que ele está localizado numa constelação que apoia tanto a natureza, a agenda daquele planeta, que ele vai desempenhar o seu trabalho de maneira bastante fluente, graciosa e proeminente. Então, este planeta está em exaltação e ele vai produzir resultados auspiciosos na vida do nativo em questão. E quando o planeta vai para uma constelação que não apoia a sua agenda, ele se sente traído, incomodado, estressado e ele se sente enfraquecido. Então ele vai produzir resultados muito baixos, quase que resultados inauspiciosos. Muitas vezes vai trazer problemas, angústias, sofrimento na vida da pessoa. Um planeta exaltado é como se fosse um cara que está com 5 anos de musculação pesada e exercício físico. Então ele está em perfeitas condições físicas. A capacidade pulmonar dele está máxima, a circulação, a capacidade cardíaca. Então ele tem capacidade de competir numa maratona, por exemplo. Agora, quando o planeta está debilitado, é como se aquele planeta estivesse numa cama, respirando por ajuda de aparelhos, num balão de oxigênio. E se você desligar aqueles aparelhos, ele é capaz de morrer, né? Então, é um cara em estado vegetativo. Só para vocês entenderem a fragilidade com que um planeta debilitado pode se encontrar. Então, basicamente, debilitação e exaltação é isso. Agora, existem alguns elementos importantes a ser considerados quando estamos falando de debilitação e exaltação. Quando um planeta está exaltado, ele vai proteger a casa que ele originalmente rege. Por exemplo, você tem a Lua exaltada na constelação de Touro. Então, a casa astrológica no seu mapa, onde se localizar a constelação de Câncer, aquela casa vai estar exaltada e forte. Isso é um ponto. O segundo ponto é que um planeta exaltado, ele vai favorecer e fornecer fluência para a casa onde ele se localiza. Isso é outro ponto. O terceiro ponto é que um planeta exaltado, ele emana aspectos, ou os também chamados dristis, e é variável para cada
planeta. Então, Júpiter tem os seus aspectos próprios, assim como Marte, Saturno, Rahu e Ketu. Então, um planeta exaltado, ele vai enviar o seu olhar ou os seus raios ou os seus dristis para as outras casas. E aquelas casas vão receber uma energia auspiciosa, que vai favorecer o andamento dos assuntos que aquela casa que recebeu o aspecto. A mesma coisa vai acontecer com um planeta debilitado, só que é exatamente o contrário. Então, se você tem a Lua debilitada na constelação de Escorpião, a casa onde se localizar Câncer vai ser comprometida. A mesma coisa, a casa onde o planeta debilitado está e os aspectos que aquele planeta emana para outras casas. Com isso, vale sempre lembrar, e isso é uma informação talvez mal administrada em redutos astrológicos, e nessa época da internet todo mundo publica coisas em blogs ou em vídeos ou em Facebook, e não necessariamente a informação ela tem embasamento teórico e literário de textos que realmente são considerados como canônicos. E isso é importante, porque a astrologia védica ela segue uma tradição milenar. Então, são conhecimentos passados de geração em geração. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que nenhum planeta, absolutamente nenhum planeta, tem exaltação na constelação de Aquário e na constelação de Escorpião. E por que que nenhum planeta tem exaltação nessas duas constelações? Porque essas duas constelações são kármicas, são nós kármicos. E então elas funcionam como limbos para o planeta, como uma página em branco, que dependendo de condutas kármicas, aquilo pode ser levado para boas ações ou ações problemáticas. A constelação de Aquário é regida oficialmente por Saturno, mas ela tem o seu regente kármico que é Rahu, conhecido como o nó do norte na astrologia ocidental. E a constelação de Escorpião é regida por Marte, mas o seu regente kármico é Ketu. Isso é um ponto. Nenhum planeta tem exaltação no signo ou na constelação que ele rege originalmente. O único planeta que vai ser uma exceção vai ser Mercúrio, porque Mercúrio tem domicílio na constelação de Virgem, mas ele está exaltado na constelação de Virgem também. Todos os outros 8 planetas, eles estarão exaltados numa outra constelação, que não a que eles originalmente regem. Já o ponto de debilitação, nenhum planeta fica debilitado numa constelação que originalmente ele rege. Isso serve para os 9 planetas. Então, vamos pegar o exemplo de Saturno.
Saturno, ele rege a constelação de Capricórnio e Aquário, mas ele tem exaltação na constelação de Libra, entre 0 a 20 graus de Libra. E o ponto de debilitação de todos os planetas vai ser sempre a constelação em oposição, ou o 7º signo contado a partir do ponto de exaltação do planeta. Isso vale para todos. Então, se Saturno tem exaltação entre 0 a 20 graus da constelação de Libra, ele vai ter debilitação entre 0 a 20 graus de Áries. Júpiter rege Sagitário e Peixes. Ele tem exaltação na constelação de Câncer, entre 0 a 5 graus. E vai ter debilitação entre 0 a 5 graus da constelação de Capricórnio. Marte rege a constelação de Áries e de Escorpião. Ele vai ter exaltação na constelação de Capricórnio entre 0 a 28 graus dessa constelação e vai ter debilitação entre 0 a 28 graus de Câncer. Vênus rege Touro e Libra, tem exaltação na constelação de Peixes, entre 0 a 27 graus de Peixes, e Vênus vai ter debilitação entre 0 a 27 graus de Virgem. Mercúrio rege a constelação de Gêmeos e Virgem e tem exaltação entre 0 a 15 graus da constelação de Virgem. E Mercúrio tem debilitação entre 0 a 15 graus da constelação de Peixes. A Lua rege a constelação de Câncer, tem exaltação em Touro, entre 0 a 3 graus de Touro, e debilitação entre 0 a 3 graus da constelação de Escorpião. E por último, o Sol tem domicílio, ele rege a constelação de Leão. O Sol tem exaltação na constelação de Áries, entre 0 a 10 graus de Áries. E ele vai ter debilitação na constelação de Libra, entre 0 a 10 graus de Libra. Então, como vocês podem ver, todos os planetas, com exceção do Sol e da Lua, regem duas constelações. E já o caso de Rahu e Ketu, que são, como eu havia falado, na astrologia ocidental conhecidos como o nó do norte e o nó do sul da Lua,
respectivamente. O Rahu tem a regência kármica da constelação de Aquário. Mas segundo os ensinamentos de Parashara, Rahu tem exaltação na constelação de Touro e debilitação em Escorpião. E Ketu rege, ele é o regente kármico da constelação de Escorpião, tem exaltação em Escorpião e debilitação em Touro. É exatamente o contrário de Rahu. Há outros autores védicos antigos que dizem que Rahu vai ter exaltação na constelação de Gêmeos e debilitação na constelação de Sagitário. E já Ketu vai ter exaltação na constelação de Sagitário e debilitação na constelação de Gêmeos. Não existe um consenso em relação ao ponto de domicílio e exaltação de Rahu e Ketu, como vocês podem ver. Então, fica a critério o que você acha que funciona melhor para você. Mas, de qualquer forma, Rahu e Ketu não são planetas, eles são eclipses. E por eles serem eclipses, eles são planetas fantasmas, certo? E por eles serem planetas fantasmas, eles vão se comportar como o planeta da constelação em que eles estão. Então, vamos supor que no seu horóscopo você tenha Rahu em Câncer. Então, Rahu vai se comportar como a Lua. Então, você deve olhar a dignidade da Lua por constelação. Então, se a Lua estiver apoiada por constelação, Rahu vai fazer seu trabalho com fluência no mapa. Se ela estiver debilitada, Rahu vai ter o seu trabalho comprometido. A mesma coisa vale para Ketu. É muito importante você memorizar esses pontos de domicílio e exaltação. No início parece um pouco estafante, mentalmente estafante, mas ao longo da prática você vai fazendo disso orgânico. Mas com a prática, da minha experiência pessoal como astrólogo profissional, eu venho reparando que, tecnicamente, nenhum planeta está exaltado em toda a constelação ou está debilitado em toda a constelação. Então, cada constelação ela tem 30 graus, certo? Então, com essa porção, no caso da Lua, é 0 a 3 graus de Touro, mas será que só porque uma pessoa tem a Lua a partir entre 4 a 29 graus de Touro que ela não vai ter a Lua exaltada? Não. O que eu venho percebendo é que mesmo que a pessoa tenha o planeta fora da porção indicada como ponto de exaltação, ainda assim a pessoa vai colher os frutos de um planeta exaltado. E a mesma coisa vale para um planeta debilitado. Às vezes ele pode estar fora da porção indicada como debilitação, mas ainda assim ele vai se comportar de maneira debilitada
na mesma intensidade como que uma outra pessoa que tem aquele planeta dentro daquela porção. É fundamental você aplicar essa análise no seu mapa védico, que utiliza o zodíaco sideral, que é ajustado à precessão das estrelas. Então, o mapa védico, ele atrasa as coordenadas dos planetas em 24 graus para trás. Eu digo atrasa porque não é atrasar, é ajustar a precessão dos equinócios. E já o zodíaco tropical, utilizado na astrologia ocidental, ele não faz este devido ajuste. Então, frequentemente você vai encontrar alguns problemas, como por exemplo, no mapa ocidental, uma pessoa que tem Júpiter em Capricórnio tropical, ele tecnicamente está debilitado. Mas quando a gente olha o mapa védico, principalmente se o Júpiter estiver antes de 24 graus de Capricórnio tropical, ele vai estar dentro da constelação de Sagitário. Então, a pessoa não vai se identificar na prática com o que é um Júpiter debilitado, porque no mapa védico ele está ainda dentro da constelação de Sagitário, que é o ponto de domicílio deste planeta. Ou o caso de uma pessoa que tem no mapa ocidental a Vênus em Libra, principalmente antes de 24 graus. No védico ela vai ter a Vênus na constelação de Virgem. Então, os atributos de uma Vênus domiciliada, que é ser sexualmente seguro, ter uma grande sexualidade, grande charme, ela na prática não vai sentir isso, porque a nível sideral a Vênus está em Virgem, então ela vai ter problemas de autoestima no amor. O Júpiter em Capricórnio indica que a pessoa tem problemas de fé e de aprendizagem. É típico em mapas de pessoas que têm uma educação desestruturada, que são céticos ou ateus. Mas no mapa védico ela vai descobrir que o Júpiter está em Sagitário e na prática aquilo de fato não compreende a realidade dela. Então é muito importante você levantar o seu mapa védico e buscar se você tem planetas exaltados ou debilitados no seu horóscopo. Com isso eu gostaria de fechar. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia toda semana, esteja sempre ligado. E como sempre, nos vemos na próxima. Obrigado.